Em um anúncio inesperado e impressionante, Elon Musk acabou de revelar detalhes sobre um fenômeno extraordinário ocorrendo nas vastas e frias extensões da Antártica. No centro mais remoto e gelado deste continente, algo extraordinário está acontecendo. Uma cena que desafia a imaginação e provoca arrepios. Trata-se de um objeto imenso, de proporções gigantescas, que se estende por vários quilômetros. Este objeto está se movendo lentamente através da paisagem congelada da Antártica, apresentando um mistério impressionante e desafiando as explicações convencionais. Mas quem ou o que poderia ter trazido essa criação inimaginável à vida? Seria esta uma operação secreta do governo, um fenômeno de outro mundo ou algo ainda mais sinistro? Junte-se a nós enquanto exploramos as implicações intrigantes e revelamos a verdade por trás desta enigmática anomalia antártica. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Elon Musk, conhecido por sua inovação disruptiva no mundo da tecnologia e sua paixão pelo planeta Marte, recentemente se viu cativado por um fenômeno notável e misterioso ocorrendo bem aqui na Terra, especificamente nas vastas e inexploradas terras da Antártica. A região do Polo Sul, famosa por seus segredos congelados e histórias de explorações ousadas, parece estar escondendo algo que ultrapassa até mesmo a imaginação mais fértil. Recentemente, Musk, acompanhado de uma equipe internacional de cientistas de elite, testemunhou um evento que desafia a compreensão, um objeto colossal e enigmático deslocando-se lentamente através do deserto gelado da Antártica. Inicialmente, muitos especularam que poderia ser um simples iceberg, uma ocorrência comum naquele ambiente hostil. No entanto, à medida que esse objeto misterioso começou a se mover de maneira atípica e a perder sua camada superficial de gelo, tornou-se evidente que se tratava de algo muito mais extraordinário e desconhecido. Essa descoberta sem precedentes provocou um frenesi na comunidade científica. Equipes de pesquisa de todo o mundo começaram a ir até o local, cada uma com suas teorias e equipamentos especializados, ansiosas para desvendar os segredos desse enigma antártico. As hipóteses variam desde fenômenos naturais raros até especulações mais audaciosas sobre origens extraterrestres ou vestígios de civilizações antigas. Este evento, sem dúvida, abre novos caminhos para o entendimento humano sobre os mistérios mais profundos do nosso planeta. Interessantemente, esta não é a primeira vez que a Antártica nos surpreende. Em 2022, cientistas descobriram um ecossistema oculto repleto de micro-organismos, prosperando sob a superfície gelada. Essas descobertas notáveis estão revolucionando nosso entendimento do que é possível neste ambiente extremo. É um testemunho da resiliência da vida na Terra e das maravilhas ilimitadas esperando para serem reveladas. Acredite ou não, escondida sob a superfície da Antártica, há uma inteira cadeia de montanhas nomeada Cordilheira de Gamburtsev, em homenagem ao cientista russo Gregory Gamburtsev. Essas incríveis montanhas se estendem de 2 a 4 quilômetros abaixo do solo, sob as massivas camadas de gelo. Elas têm uma largura de cerca de 1,2 quilômetros e podem atingir alturas de aproximadamente 3.000 metros, o que é cerca de 1/3 da altura do Monte Everest. As características que as tornam tão fascinantes são a sua natureza enigmática e a falta de observação direta. Desde sua descoberta em 1958, cientistas têm dependido exclusivamente de instrumentos sofisticados, como radares, para estudar suas leituras magnéticas e gravitacionais, na tentativa de compreendê-las melhor. Mesmo após décadas de pesquisa, permanecem muitos mistérios sobre como se formaram e por que continuam existindo, desafiando a compreensão humana e estimulando a curiosidade científica. Uma das características mais surpreendentes e menos conhecidas da Antártica é a existência de um deserto. Apesar da imagem comum que temos da Antártica como um continente coberto de neve e gelo, há uma pequena parte, que corresponde a apenas 0,2% da sua superfície total, onde se encontra um vasto deserto. Este deserto se destaca por sua baixíssima precipitação, criando um ambiente árido onde se formam enormes dunas de areia, que podem atingir impressionantes 70 metros de altura. Além disso, essas dunas não são estáticas.
elas se movem lentamente, a uma taxa de aproximadamente 1,5 metro por ano. Este fenômeno intrigante é atribuído às mudanças climáticas e ao consequente derretimento do gelo, alterando a paisagem de uma maneira que desafia nossa compreensão tradicional da Antártica. Mas espere, tem mais. A Antártica abriga um rio oculto, fluindo sob o gelo. Cientistas o descobriram usando equipamentos especiais de radar montados em aeronaves. Inicialmente, eles pensaram que eram 4 rios separados, mas acabou sendo um único rio massivo, estendendo-se por cerca de 5 quilômetros, mais longo que o Tâmisa, na Inglaterra. Esta descoberta levanta preocupações sobre as mudanças climáticas e o impacto potencial nos níveis crescentes do mar. Porém, talvez a revelação mais arrepiante seja o glaciar do Juízo Final, também conhecido como Glaciar Thwaites. Cientistas descobriram que este glaciar está mal conectado ao seu leito marinho, pendurado precariamente como uma bola de demolição invertida. Ele poderia acelerar a perda de gelo em toda a Antártica se desprendesse completamente, levando à submersão generalizada. O leito marinho ao redor do glaciar apresenta evidências de seus movimentos passados, e os cientistas estão profundamente preocupados com seu comportamento futuro. No entanto, à medida que os cientistas se aprofundam nos mistérios da Antártica, eles descobriram um fenômeno impressionante, um buraco colossal que desafiava qualquer explicação. Essa descoberta cativante preparou o cenário para uma revelação extraordinária que desafiaria nosso entendimento do continente gelado e estimularia a imaginação dos cientistas. Imagine um vazio quase do tamanho do estado de Santa Catarina, uma vasta extensão onde o gelo dá lugar ao vazio, estendendo-se por impressionantes 78 mil quilômetros quadrados. Conhecida como Polínia, essa misteriosa fenda surgiu inesperadamente em 2017, fascinando cientistas com seu tamanho imenso e origens enigmáticas. Embora diversas teorias tenham surgido, uma ideia particularmente cativante ganhou destaque: a possibilidade de que criaturas do mar profundo, ocultas sob o gelo, tiveram um papel crucial na formação dessas enigmáticas fendas. A hipótese sugere que a busca dessas criaturas por oxigênio poderia ter deixado marcas visíveis na camada de gelo. Mas qual a significância disso para desvendar os segredos do objeto flutuante que capturou a atenção de Elon Musk e cientistas ao redor do mundo? Inicialmente, poderia ser confundido com um iceberg típico, algo usual nas paisagens gélidas da Antártida. Essa percepção ganhou força especialmente após o impressionante desprendimento do gigantesco iceberg A76A. Este imenso bloco de gelo, estendendo-se por cerca de 125 quilômetros de comprimento e com uma largura notável de 26 quilômetros, reforçou a ideia de sua aparência comum em tais ambientes gelados. Este majestoso iceberg percorreu a paisagem gelada da Antártica, aparentemente validando a teoria. No entanto, conforme os cientistas aprofundavam sua investigação, um enigma peculiar emergiu. Marcas de deslizamento e sulcos gravados na superfície do objeto, enigmáticos e difíceis de explicar, pintavam um quadro muito distante do reino dos icebergs comuns. Além disso, sua tonalidade negra, desprovida da translucidez típica do gelo, despertou curiosidade e desencadeou uma onda de especulação. Enquanto explicações alternativas surgiam, uma teoria em particular acendeu a imaginação e reacendeu temores de atividades secretas nas regiões mais remotas do mundo. A possibilidade de uma embarcação militar. Superpotências globais há muito exploram regiões isoladas para conduzir experimentos secretos e testar suas tecnologias de ponta. Com suas vastas extensões e profundezas ocultas, a Antártica teria fornecido o campo de testes ideal, não fosse um impedimento significativo, o Tratado da Antártida. Concebido em 1959, este acordo revolucionário uniu 12 nações, incluindo os Estados Unidos e União Soviética, renunciando ao seu direito de implantar forças militares no continente gelado, reservando seu uso exclusivamente para a exploração científica. O Brasil só assinou o tratado em 1975 e começou suas atividades no continente apenas em 1982. Originário de disputas geopolíticas e do anseio por acesso igualitário, este acordo surgiu como um forte impedimento contra qualquer atividade militar clandestina. Apesar disso, os pesquisadores não se deixaram desanimar, aprofundando-se em suas pesquisas com determinação e uma mentalidade receptiva. E foi durante essa busca corajosa pela verdade que eles descobriram uma revelação que transcendeu os limites da Terra, um encontro extraterrestre de proporções impressionantes,
Um meteorito, viajando através do vasto espaço cósmico, traçou sua rota em direção ao extremo sul do nosso planeta. Esses viajantes estelares, pedaços de asteroides longínquos, vagaram pelo universo até que um encontro predestinado os fez chocar-se com a atmosfera terrestre. Meteoritos, vestígios de viagens estelares, carregam os mistérios do universo em sua composição rochosa. Entre Marte e Júpiter, uma área celeste densamente povoada por esses viajantes interestelares, ocorrem frequentes colisões. Asteroides com cerca de 1 quilômetro de diâmetro atingem a Terra aproximadamente a cada 500 mil anos, enquanto asteroides maiores, de 5 quilômetros, impactam a cada 20 milhões de anos. Nas áreas geladas da Antártica, restos de uma colisão de asteroide, datada de cerca de 430 mil anos atrás, revelam um episódio dramático do passado celeste. No entanto, o que torna esse evento extraterrestre único não é o impacto na camada de gelo, mas a explosão aérea que ocorreu acima dela. À medida que Elon Musk se imergia em meses de pesquisa incansável, descobertas chocantes começaram a se desdobrar, cada uma revelando uma camada da história oculta do continente. Uma revelação recente, em particular, provocou uma enxurrada de perguntas sobre o passado da Antártica. Uma descoberta enterrada nas profundezas do Mar de Escócia, ao norte do próprio continente, revelou algo extraordinário. Profundamente abaixo do fundo do mar, a uma profundidade de aproximadamente 180 metros, cientistas desenterraram algo notável, uma amostra de DNA antigo datada de 1 milhão de anos. Esse material genético notável, acreditado ser originário de um grupo de fitoplânctons chamados diatomáceas, representou um achado monumental. Foi o DNA marinho mais antigo já extraído de sedimentos do leito marinho, insinuando uma revelação profunda sobre a era passada da Antártica. As implicações eram impressionantes. Será que a Antártica, em seu passado distante, poderia ter sido algo além de um deserto gelado? O DNA ancestral, oculto por séculos sob as ondas, murmurava histórias de uma era em que a vida pulsava vigorosamente nas águas geladas. Ele falava sobre um ecossistema florescente, dominado pelas diatomáceas, cuja beleza microscópica preenchia os mares com uma energia vital. A essência desta revelação desafiava as nossas ideias pré-estabelecidas, convidando-nos a reimaginar a Antártica como um reino vivo e pulsante, que talvez tenha sido palco do nascimento e declínio de civilizações milenares, ou que possivelmente esconde segredos que estamos apenas começando a desvendar. Utilizando essa amostra de DNA milenar como impulso, uma equipe de cientistas e pesquisadores iniciou uma expedição de descobertas na Antártica, motivada pela curiosidade sobre os segredos escondidos neste continente gélido. Anteriormente vista como um deserto inóspito, a Antártica começou a oferecer pistas de um capítulo perdido na história do nosso planeta. Conforme a pesquisa avançava, mais evidências emergiam, revelando um passado surpreendentemente diverso para a Antártica, bem diferente de sua aparência atual. Descobertas de vestígios de formas de vida antigas, encapsuladas no gelo e nos sedimentos, apontavam para uma era em que uma variedade de organismos florescia sob condições extremas. As diatomáceas, esses fitoplânctons resilientes, contavam histórias de ecossistemas vibrantes, onde inúmeras espécies entrelaçavam sua existência em uma delicada dança de sobrevivência. Como a Antártica passou de um ecossistema próspero a um deserto gelado? As respostas a essa pergunta ainda são um mistério. Há teorias que sugerem catástrofes naturais como responsáveis pela mudança, talvez uma alteração no clima global ou um evento geológico significativo, que levaram o continente à sua era glacial atual. Outras hipóteses consideram a possibilidade de influências externas ao planeta, como o impacto de um meteoro, que poderiam ter mudado drasticamente o destino da Antártica. Com cada revelação, o fascínio pela Antártica crescia, cativando a imaginação de exploradores, cientistas e sonhadores. Transformou-se num cenário onde se imaginavam histórias de civilizações ancestrais e reinos esquecidos, e cada nova descoberta nos aproximava mais de desvendar seus mistérios. Enquanto o mundo se encantava com as maravilhas reveladas, a expectativa pelo próximo grande achado nos registros da Antártica só aumentava. Enquanto isso, Elon Musk, sempre visionário, seguia adiante com sua determinação inabalável. Sua busca incansável por conhecimento o levou a esta fronteira congelada, onde as possibilidades pareciam ilimitadas. Ele imaginava um futuro onde os humanos não apenas se aventurariam além do nosso planeta,
mas também mergulhariam mais fundo nos mistérios de nossa própria casa, um futuro onde o enigma da Antártica seria abraçado e compreendido. Embarcando em uma jornada perigosa, eles chegaram à América do Sul, prontos para uma expedição de 5 dias pela tempestuosa passagem de Drake, famosa por sua brutalidade. Sem se intimidar pelos desafios futuros, eles continuaram, motivados pela sua determinação firme de chegar ao local de pesquisa designado na ilha James Ross. As semanas se transformaram em uma busca incansável enquanto exploravam a ilha, examinando minuciosamente rochas e investigando estratos geológicos em busca de fósseis que revelassem segredos do passado misterioso da Antártica. Finalmente, seus esforços foram recompensados. Os cientistas descobriram um incrível acervo de fósseis de uma era antiga. Este tesouro inclui impressionantes criaturas marinhas fossilizadas, remanescentes de dinossauros poderosos, que outrora vagavam pela Terra e vestígios de pássaros pré-históricos que governavam os céus. Os cientistas maravilharam-se com as asas preservadas de uma espécie extinta de besouro, um vislumbre notável de um ecossistema congelado no tempo, aproximadamente 20 milhões de anos atrás. Contudo, o achado mais surpreendente ainda estava por vir, uma descoberta que desafiaria as percepções estabelecidas e mudaria a compreensão da história da Antártica. No fundo das camadas geológicas, eles encontraram algo extraordinário, um ovo fossilizado de 50 milhões de anos, contendo células espermáticas também fossilizadas. Esse achado notável indicava a existência de uma espécie extinta de verme e reforçava a ideia de que a Antártica já foi um refúgio tropical, repleto de vegetação e fervilhante de vida. As incertezas que antes existiam começaram a desaparecer conforme as peças do quebra-cabeça se encaixavam. A descoberta de dinossauros, vestígios de aves e agora esse delicado registro de reprodução construíam um quadro vívido de um tempo em que o atual deserto congelado era uma floresta tropical exuberante, com altas árvores tropicais se estendendo até o céu. Os segredos da Antártica começaram a se desvendar ainda mais à medida que a comunidade científica absorvia essas descobertas revolucionárias. Em 2021, descobriu-se nas profundezas geladas do Mar de Weddell uma colônia reprodutiva gigantesca de peixes-gelo, contendo um impressionante total de 60 milhões de ninhos. Utilizando sistemas avançados de câmeras, cientistas observaram uma comunidade florescente de peixes-gelo e seus membros, evidenciando a exuberância da vida no continente antártico. As descobertas se acumularam, cada uma mais fascinante que a anterior. No mesmo ano, geólogos perfurando o gelo descobriram um ecossistema secreto. Esponjas, organismos resilientes, prosperavam sob as camadas de gelo, desafiando as expectativas e oferecendo mais um vislumbre da resiliência da vida, mesmo nos ambientes mais severos. Mas as maravilhas não terminaram aí. Em junho de 2022, cientistas do Kenai notaram um sulco curioso esculpido no gelo de Larsen. Essa intrigante revelação, ainda a ser totalmente explorada, deixou a comunidade científica em alvoroço, ansiosa para descobrir a história por trás dessa marca enigmática na paisagem congelada. As surpresas não terminaram com a descoberta do rio oculto e seus habitantes sob a extensão congelada. Uma magnífica cadeia de montanhas aguardava seu momento sob os holofotes, estendendo-se por impressionantes 1,2 quilômetros de largura e atingindo uma altura de 3.000 metros, equivalente a 1/3 da altura do Monte Everest. A presença dessa majestosa cadeia de montanhas foi descoberta por meio de flutuações peculiares nas leituras de gravidade, tentando os cientistas com o enigma que jazia abaixo. Embora fisicamente invisíveis, as anomalias gravitacionais e magnéticas forneceram fortes evidências da existência das montanhas. A ideia de desenterrar um segredo tão colossal uniu a curiosidade da comunidade científica. No entanto, o perigo e as complexidades envolvidas na remoção das massivas camadas de gelo impediram qualquer escavação física. Inabaláveis, os pesquisadores recorreram a uma abordagem virtual, utilizando dados da Agência Espacial Europeia e de outros satélites para simular a remoção do gelo e revelar o leito rochoso oculto. À medida que as camadas virtuais de gelo se dissipavam, um local cativante emergia, um vislumbre do passado da Antártica, quando ela era parte integrante do supercontinente Gondwana, há aproximadamente 180 milhões de anos. A simulação transportou os cientistas de volta no tempo, revelando uma terra rica em história geológica e narrativas entrelaçadas. Com cada descoberta se acumulando sobre a última, as incertezas foram se esclarecendo, reduzindo o espaço para dúvidas.
A transição da Antártica de um ambiente tropical para uma paisagem congelada tornou-se um fato incontestável. As provas eram claras e evidentes, ecoando entre os cientistas que estavam próximos de alcançar uma compreensão definitiva. Contudo, com as respostas surgiram novas perguntas. Os enigmas sobre as transformações drásticas da Antártica continuavam, impulsionando os cientistas a investigarem as forças que determinaram o destino do continente. Duas teorias predominantes surgiram. A primeira teoria postulava que a mudança climática global desempenhou um papel fundamental na transformação da Antártica. Durante uma era passada, anterior ao período Cenozoico, o continente antártico apresentava um clima mais ameno, sustentando uma vegetação variada. As temperaturas flutuavam entre -1 e 11 graus Celsius, criando condições favoráveis para que dinossauros e outras espécies antigas habitassem a região. Contudo, uma transformação notável ocorreu há cerca de 34 milhões de anos. Um declínio de 5 graus Celsius nas temperaturas globais levou a Antártica a uma era de frio intenso. Embora essa variação de temperatura pareça pequena, ela teve impactos profundos e duradouros, modificando permanentemente o ambiente antártico. A segunda teoria explora o impacto das forças cósmicas. Ela sugere que a redução nos níveis de dióxido de carbono, CO2, durante o período Cenozoico, que começou há cerca de 66 milhões de anos, desencadeou uma sequência de eventos culminando no congelamento da Antártica. Essa teoria destaca como a interação complexa entre a atmosfera da Terra, o clima e os eventos astronômicos influenciaram o destino do continente, deixando como vestígio um registro congelado de sua história distante. De acordo com especialistas, uma mudança significativa ocorreu quando os níveis de CO2 desceram abaixo de um ponto crítico. As temperaturas gradualmente esfriaram, formando vastas camadas de gelo e geleiras que envolveram todo o continente. Enquanto esta teoria parecia plausível, faltavam evidências concretas para apoiá-la. Assim, surgiu outra hipótese cativante, propondo que o continente congelou devido a mudanças dramáticas nos padrões de circulação oceânica. Segundo esta segunda teoria, há cerca de 35 milhões de anos, a passagem de Drake, um estreito canal que conecta a ponta sul da América do Sul à Antártica, subitamente se aprofundou. Essa transformação geológica desencadeou uma reorganização completa das correntes oceânicas, causando uma separação significativa entre a Antártica e a América do Sul. Consequentemente, a magnífica corrente circumpolar antártica surgiu, atuando como uma barreira de água formidável que efetivamente impediu que as águas mais quentes e menos salinas do Pacífico Central e do Atlântico Norte fluíssem para o sul, em direção à massa terrestre antártica. O isolamento provocado pela corrente induziu uma diminuição marcante na temperatura, resultando no destino gelado do continente. As duas teorias, embora independentes, apresentavam explicações convincentes para a transformação. No entanto, mentes inovadoras, incluindo Elon Musk e outros cientistas, buscaram uma conexão entre as duas hipóteses, reconhecendo que uma narrativa unificada poderia compreender de forma abrangente a evolução do continente. De acordo com sua visão inovadora, o aprofundamento da passagem de Drake instigou uma alteração profunda nos padrões de circulação oceânica. O novo padrão, reminiscente da poderosa corrente do Golfo, redirecionou águas quentes para o norte, levando a uma mudança nas correntes oceânicas. Isso, por sua vez, desencadeou um aumento nas chuvas, um dilúvio incessante que gradualmente reduziu o conteúdo de dióxido de carbono na atmosfera. Conforme as chuvas contínuas atingiam a Terra, rochas ricas em silicato passaram por um processo conhecido como intemperismo de silicato, erodindo gradualmente e liberando CO2 na atmosfera. No entanto, as moléculas de CO2, após serem liberadas, ficaram aprisionadas nas formações calcárias, sendo assim retiradas do ciclo atmosférico. Esta redução drástica nos níveis de CO2 foi tão significativa que desencadeou uma era de glaciação, transformando a outrora vibrante massa de terra em uma entidade congelada colossal. Essa interação intrincada entre o aprofundamento das passagens oceânicas, as correntes oceânicas alteradas, o aumento das chuvas e a subsequente remoção de CO2 por meio do intemperismo de silicato, estabeleceu um quadro coeso para explicar a metamorfose do continente. A beleza dessa explicação estava em sua capacidade de unir as duas teorias de forma equilibrada, harmonizando os papéis desempenhados pela mudança climática e pelas forças oceânicas.
Ela pintou um quadro vívido de como o destino da Antártica foi selado por uma sinfonia de processos naturais, resultando em uma fascinante obra-prima congelada, que capturou a atenção do mundo inteiro. Mudanças significativas na circulação oceânica recentemente surpreenderam os cientistas, mas desta vez, as mudanças estão revertendo o que ocorreu há 35 milhões de anos. No último trimestre de 2022, as duas regiões polares da Terra encontraram simultaneamente ondas de calor sem precedentes. A temperatura disparou para alturas sem precedentes, com a Antártica experimentando uma temperatura média de -13 graus Celsius e a região ártica ultrapassando as temperaturas normais em 3,3 graus Celsius. Essas condições escaldantes deixaram os cientistas atônitos e preocupados com as repercussões. Curiosamente, outra descoberta notável e preocupante foi feita recentemente em relação à camada de ozônio na Antártica. Essa camada, crucial para a proteção da Terra contra os raios ultravioleta nocivos do Sol, foi encontrada substancialmente esgotada. Durante o Dia Mundial do Ozônio de 2022, cientistas revelaram que o buraco na camada de ozônio sobre esta região é agora maior do que a extensão total do Brasil. Esse fenômeno tem consequências alarmantes, incluindo o agravamento do aquecimento global, que pode levar a um aumento ainda mais rápido da temperatura atmosférica. Essa degradação da camada de ozônio é particularmente ameaçadora para a Antártica. Um dos efeitos mais visíveis e alarmantes dessa mudança climática é a separação e deriva do A76A, o maior iceberg do mundo, de sua prateleira de gelo na Antártica. Este gigantesco bloco de gelo, do tamanho da cidade de São Paulo, com cerca de 135 quilômetros de comprimento e 26 quilômetros de largura, agora se move perigosamente em direção à passagem de Drake. À medida que viaja, espera-se que o iceberg derreta gradualmente, contribuindo significativamente para a elevação dos níveis do mar e aumentando o risco de inundações catastróficas em áreas costeiras ao redor do mundo. Bom, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo, isso nos ajuda muito. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Até a próxima!